Boa noite, pessoal. Começando aí mais um bate-papo aí da Japaranduba com nossos amigos, clientes, parceiros. Hoje um cara especial, o Dr. Fred Mendes. Agora mesmo ele entra aí. Começar a conversar com ele e vai ser um papo bem bacana sobre embriões, sobre biotecnologias de reprodução. O Fred é um grande especialista nisso aí. Vamos lá, tá por aqui, deixa eu chamar ele aqui. Olá, o Fred. Tá entrando uma turma já boa aí, vamos lá. Opa, o doutor Fred, aí ó, deu certo. Como é que Treinamos tá, cara? Tudo ontem, bom? deu tudo certo, entramos aqui ao vivo, 7 em ponto. Tudo bem, Fred? Tudo bem, graças a Deus, cara. E você? Algum Tudo em tempo que a gente não paz. se vê, né? Só por telefone, nessa Pois é, ó, pandemia aí. Maurício Lerro, lembra do Maurício Zé Galinha? Maurício Lerro, tá aí, entrou aí, tá assistindo a live com a gente, Fred. Maurício é meu colega de faculdade da FASU, um dos maiores profissionais hoje em zootecnia de precisão, uma fera. Ontem ele fez uma puta de uma live muito bacana. Maurício, só de parabéns, grande abraço. Uma hora nós vamos bater um papo também, viu, Maurício? Ô, Não, Fred. verdade. Eu sei que a sua audiência é muito qualificada, viu, Carlos? Vamos ver se a gente está à altura deles. E eu estou Não, na mas é sempre liberdade assim. também de mandar alguns convites também, né? É. Não, Então, minha eu vou te filha está devendo interromper. já. Tua filha aí, ó, eu tô vendo. E aí, Maria? Eu vou te interromper algumas vezes, porque o legal é isso, acho que é uma interação com a turma também, né, que está do outro lado aí. E hoje é um papo muito bacana, um papo sobre biotecnologia, né? Um papo muito prático, que as pessoas podem, às vezes, tirar algum proveito disso aí para suas atividades aí de pecuária, qualquer que seja, pecuária de elite, de corte, de leite, seletiva ou não, né? E eu estava lembrando, Fred, o primeiro trabalho que a gente fez é de longa data, hein, cara? Se eu não me engano, foi em 1995, 96, foi isso? Ah, eu não tenho essa memória assim, não, cara. Mas eu trabalho com a transferência de embrião desde 1989. Eu ainda estava na faculdade, Isso. né? Comecei a ensaiar os primeiros passos na transferência de embrião. Tem alguns colegas meus que estou vendo entrar aí também, já sabem disso, né? E aí evoluiu para a FIV, quer dizer, teve muita evolução. Isso aí já são quase 30 anos trabalhando com transferência. Mas eu me lembro, sim, que você me deu uma oportunidade bem no início. E eu Lá no sou início, grato a isso. a gente tinha um touro chamado Kider de Aparanduba, que até hoje tem filhas dele aqui, e a gente queria multiplicar exatamente a mãe do Kider, né? Fazer mais Kider por aí. Isso. Onde E, você e na tinha a época era chácara aqui em Uberaba, né? a Chácara em Barabe, na época era só TE, né, Fred? Como é que foi essa evolução, essa migração da TE para a FIV? Dá um panorama disso aí para a turma que tá entrando, porque hoje em dia é muito mais difícil você fazer uma TE convencional, simples, não é isso? Tem alguns países que ainda fazem bastante a TE. Os Estados Unidos ainda faz uma porcentagem muito grande ainda de transferência de embrião tradicional, né, que a gente chama hoje. Mas Uhum. a migração ocorreu de uma maneira natural, até buscando melhores custos, né, uma chance de você fazer um volume maior, né, usando menos doses, um menor número de doses de sêmen, né, e conseguindo multiplicar mais, tudo levando a essa democratização, né? Democratizou a técnica, democratizou a genética. Então, isso tudo a gente foi acompanhando essa história, e o Brasil é pioneiro na aplicação da FIV comercial, e ainda hoje é o maior produtor de embriões de FIV do mundo, assim, longe do segundo. Para você ter uma ideia, o Brasil deve estar por volta de 300 mil embriões produzidos ao ano, os Estados Unidos por volta de 100 a 120 mil embriões produzidos ao ano. E a gente Puxa, exporta tecnologia para o mundo inteiro. Então, na tem Rússia, né? A gente está projetos fazendo muito todos. FIV na Rússia, né, Exatamente. Fred? Exatamente. A ABS faz FIV na Rússia, faz FIV na África, faz FIV na Colômbia, em vários países da América do Sul, inclusive no próprio Estados Unidos, né? Quem Aham. introduziu comercialmente a FIV também foi baseada nas técnicas brasileiras.
Aí, ó, o José Olavo Júnior entrou. Um grande abraço, Júnior. Aí. Saudade da academia, né, Júnior? Deve estar. Eu tô. Encontrar o Júnior lá correndo direto. Eu tô morrendo de saudade daquela academia. Mas uma hora esse negócio volta, viu, Fred? Deus quiser, a Com vacina tá certeza. chegando aí, tá voltando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Os embriões, hoje a gente tem feito já esse projeto Japaranduba, que eu queria falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele também, mas a gente tem, no último ano, a gente preferiu o embrião congelado por causa de manejo nosso aqui, e até porque os resultados de embriões congelados eles têm se mostrado um pouco melhores do que alguns anos atrás. O que é que você acha que melhorou nisso? É o meio, Fred, de conservação do embrião? Seria isso? Carl, isso aí são vários detalhes que melhoraram nesse ínterim, né? Com certeza teve uma evolução muito grande na produção dos meios, então os embriões acabam sendo de melhor qualidade, tanto para fazer a fresco quanto para fazer na FIV, né? A FIV os congelados, né, a gente só congela ou vitrifica ou por transferência direta, que é outra coisa que às vezes a gente teria que explicar, as duas tecnologias que hoje estão disponíveis, né? Mas a gente só trabalha com embriões de muito boa qualidade, porque não acaba que você tem um estresse na hora do congelamento e tem um estresse na hora do descongelamento. Então você acaba perdendo qualidade do embrião. Então você tem que trabalhar com embriões muito bons. À medida que a gente foi conseguindo produzir embriões mais, a gente conseguiu ter uma taxa de congelamento melhor e uma taxa de sobrevivência desses embriões no descongelamento e também uma viabilidade, uma prenhez melhor. Outra coisa também, tem um detalhe muito importante, é que o embrião de FIV, primeiro, como a gente estava falando, todas as tecnologias foram muito desenvolvidas para zebuínos. E cabe aqui a gente falar uma característica importante que o zebuíno tem em relação ao taurino. Nós que somos criadores de zebuínos também podemos falar isso, né? Ele tem uma população folicular muito maior do que as raças taurinas. Então, quando tem o crescimento da onda folicular, crescem muito mais folículos. Então, na hora de você aspirar os ovócitos ou os óvulos prematuros, você vai estar aspirando um número muito maior. Então, por isso que a FIV casou perfeitamente e teve um desenvolvimento tão grande no Brasil. Então, mas só que os embriões de FIV, a gente começou os embriões de FIV em relação aos embriões a fresco, a gente viu que tinha, dos TE tradicional, a gente viu que tinha uma diferença grande na composição dele, principalmente na composição da gordura. Era um embrião que tinha mais gordura. Isso dificultava o congelamento dos embriões. E hoje a gente já tem algumas técnicas na produção que você consegue, a gente chama de deslipidar, né? Você consegue diminuir a porcentagem de lipídio desse embrião. E aí ele congela melhor, descongela e dá um índice de prenhez melhor. Basicamente, essas duas evoluções foram muito grandes, né? É porque isso era outra coisa que eu queria tocar, como é que a gente seleciona as nossas doadoras de embriões, né? Então, obviamente, a doadora de embrião passa por um processo de seleção, primeiro genético, depois fenotipo, obviamente, no nosso caso aqui, a gente separa para multiplicar aqueles animais de uma régua de DEPS muito equilibrada, aqueles animais que agradam fenotipicamente no padrão racial que a gente gosta, né, animais com uma carcaça grande, com costelas muito arqueadas, enfim, aquele biotipo que o Ilinha falaria um 566, né, o Ilinha que a gente conversou na semana passada, do boi com mula, seria mais ou menos isso. Mas além disso, mais duas coisas que eu acho importantíssimas nessa seleção de animais para multiplicar. Um é a produção anterior, né? Quando você pode multiplicar vacas já provadas, isso te dá uma chance maior de acertar, bem maior de acertar. Então aqui a gente usa multiplicar novilhas em pouquíssimos casos, a maior parte dos animais separados para esse projeto são animais que já mostraram produção, e são, obviamente, produção de excelente qualidade,
Mas eu acho que tem também a qualidade do aparelho reprodutivo como um ponto dos mais importantes, né, Fred? Às vezes a gente passa por todos esses crivos, e aí quando vocês examinam o animal lá dentro, não é exatamente aquilo, e não dá o retorno em volume esperado de... Aí vem ócitos, né, embriões, e as taxas não são tão boas. Como é que é essa avaliação que vocês fazem lá? E outra, existe um manejo que eu possa melhorar essa produção lá dentro, a produção de ossos, a produção, o resultado da FIV? Tem como a gente melhorar isso através de nutrição, de manejo? Sim, tem jeito de melhorar. A gente costuma, desde a época da transferência, a gente tinha um ditado que fala que 80% dos embriões são produzidos por 20% das vacas, das doadoras. E isso ainda é uma verdade. Quer dizer, você tem indivíduos que se adaptam melhor a essa técnica, vão produzir melhores ossos, melhores embriões, melhor taxa de prenhez. Mas hoje existe alguns tratamentos, tanto com manejo, com tratamentos hormonais, que você pode aumentar essa população folicular, que a gente estava conversando sobre ela, aumentando a população, você tem maior chance de captação de oócito, né, que vai virar embrião, mais a nível hormonal isso aí, mais a nível nutricional também, a gente costuma falar que faz um flushing. O que é o flushing? Quando a vaca, por exemplo, está magra, você dá uma bombada na parte nutricional, então dá uma ração um pouco mais energética, um pouco mais o Maurício, nutricionalmente melhor. O Maurício comentou aqui, nutrição, é exatamente isso que você está falando. Acho que a nutrição ela consegue ter um equilíbrio melhor de todo o organismo dela e produzir mais, né? O ponto ótimo reprodutivo de uma vaca, seja para inseminação, seja para tirar embrião, seja para ela ser uma mãe de aluguel, para ela ser uma receptora, é sempre quando ela está ganhando peso, quando ela está com balanço nutricional positivo. Então, esse é o grande desafio nosso. Se ela estiver muito gorda, por exemplo, uma vaca obesa, que ela não está ganhando peso, a maioria das vezes ela não vai ter um desempenho bom. Então, o desafio é a gente, às vezes, entrar com as vacas um pouco mais enxutas, que elas estejam ganhando peso, tanto para aspirar, quanto para colocar embrião como mãe de aluguel, né, como receptora. Isso é outra coisa importante pra caramba, né? Às vezes a gente pensa em multiplicar só os animais, até um dos colegas nossos aí, o Gomes, Frei Gomes, perguntou sobre o valor dessa replicação. Isso muda muito, né, Fred? Existem algumas formas diferentes de a gente se fazer essa multiplicação. Hoje existe a maior parte dos contratos é por embrião produzido, não mais por prenhez produzida, não é isso? Isso, teve uma mudança nesse sentido nos últimos anos, né? Os próprios laboratórios que trabalham com a produção de embriões, eles hoje cobram por embrião produzido. Mas, dependendo do tipo de negociação, você ainda pode conseguir em alguns laboratórios. Hoje, muito poucos fazem por prenhez final. Então, por embrião produzido, dependendo do volume do embrião aí, o que? Os 160, 180 reais para embrião produzido, mais ou menos isso? Não, o embrião produzido hoje, se for a fresco, você paga por volta, aspiração mais embrião, por volta de 110 a 120 reais, o embrião produzido, e o vitrificado vai ficar por volta de 150, se ele for vitrificado, se for DT, 180, né? É mais ou menos essa faixa de preço que gira. Por que eles fazem hoje isso? Primeiro, porque eles querem estimular a escala. Segundo, que com a escala fica mais barato para o laboratório. Então, eles conseguem fazer. E, dessa maneira, eles estão premiando quem tem um índice de prenhez melhor, quem faz, vamos dizer, o dever de casa melhor, né? Trabalha com bons profissionais para transferir, ou tem um manejo melhor. Como você falou, coloca receptoras melhores, dá uma selecionada melhor. Então, essas pessoas vão ter, além de um índice de prenhez, um número de embriões melhor, vai ter um barateamento de todos os custos, né? E o score, o score, foi uma pergunta aí feita também, o score tanto da doadora quanto da receptora,
qual o score que você acharia ideal aí, mais ou menos? Porque não pode estar muito gorda, de forma alguma magra. Então, numa escala de 1 a 5, eu diria que ela seria 3 para 4. 3 para 4, exatamente. 3 para 4. Eu acho que se ela entrar como 3 e ela vai ganhar peso durante o processo, ela terminar com 4, excelente, esse é o ideal. A gente sabe que muitas vezes não dá para fazer isso, né? A gente tem que se adaptar também às condições de cada fazenda, de cada projeto, né? Mas seria o ideal. Pois é, mas muitas vezes aí talvez seja um dos grandes erros aí de quem busca essas técnicas, tentar multiplicar um animal muito obeso, né? A gente vê muitos animais saindo aí de pistas e exposições de uma forma muito gorda, muito preparada para esse destino. Super tratados. Super tratados, e geralmente tem pouco sucesso, né, no resultado das FIVs, enfim. Então isso aí tem que se preocupar demais. Eu acho que tudo é um projeto, né, Fê? Você tem que se preocupar primeiro em selecionar bem, depois manejar bem, tratar de uma boa nutrição, tanto das receptoras quanto das doadoras, né? E ter receptoras boas também, né? Porque você está colocando um produto super valorizado, às vezes também tem isso, né? A gente vê muito isso. Você vai colocar um embrião numa receptora que vai ter problema de parto, não vai te dar um bom bezerro na desmama. É outra coisa para você preocupar também. Cada detalhe, sem dúvida, é importante nisso aí. E uma coisa que a gente faz é sempre respeitar o objetivo do criador, né? Onde que ele quer chegar, como você falou, o trabalho da Japaranduba, que a gente já está nessa parceria há algum tempo, a gente sabe do critério que você seleciona para por avaliação genética, depois pelo fenótipo, né? E depois na condição de manejo. A gente sabe que a Bahia é um desafio à parte, né? Você melhor que ninguém pode falar isso, mas vocês estão muito bem preparados. É um desafio para quem não está preparado. Vocês já têm anos trabalhando, sabe como tirar melhor proveito, por isso tem os melhores resultados, né, cara? Sem dúvida. Não, esse ano nós estamos para implantar aí os 300 e, se não me engano, 350 embriões que já tem congelado. É a nossa meta desse ano. Vamos fazer isso, acho que no finalzinho de setembro, outubro, né, que a gente estava combinando, Fred. E só para explicar para a turma aí... Estou ansioso, vamos vamos marcar, acho que no final de setembro, vamos fazer o bezerro do cedo, né? Vamos trazer ela um pouquinho para trás. Aliás, hoje, engraçado, hoje eu até estava eu estou aqui na fazenda, na Bahia, fazenda de Japaranduba, eu estava reunido aqui com um parceiro, Rogério Rios, que tem algumas parcerias em engorda com a gente aqui e me ofereceu novilhas para reprodução. Ele quer fazer algum tipo de parceria com fêmeas. E aí já me veio na cabeça isso, eu vou pegar essas novilhas para doadoras. Desculpa, para receptoras. Como ele tem um volume grande, a gente vai poder escolher bem todas as ovelhas. Tanto de porte, um porte bom para ter esses embriões, mas também toda a parte reprodutiva. Então, isso tem acontecido. Até um papo bom que eu tive com o Claudinho, seu primo, para quem não sabe, Fred é primo do Cláudio Carvalho Filho, Claudinho. Sou afilhado do Cláudio, pai da mãe dele. Eu sou afilhado deles de casamento, né? O seu Cláudio foi meu padrinho de casamento, dona Lívia, também. Pessoas extraordinárias, né? Adoro também. Sim. Aliás, sua família, queria já mandar um grande abraço para o Zé Olavo, para sua mãe, para o Rafa, para o Júnior que está assistindo. Tudo gente boa pra caramba. E as Renatas estão aí, viu? Já apareceram aí, já falaram, as duas Renatas. Verdade. Mas assim, o Claudinho estava me falando que ele tem feito uma parceria muito legal em embriões, né? Hoje ele põe embriões em barrigas de outras vacas, de parceiros, até para poder acelerar ainda mais o crescimento e a multiplicação do seu rebanho PO. E é nessa linha que a gente começa esse ano. Até o ano passado a gente colocava embriões em nossas matrizes, utilizava matrizes PO, que estavam recém-paridas ou não tinham ido bem na estação, a gente dava uma chance com embriões, ou o nosso rebanho comercial. Mas a partir desse ano, Fred, isso é até uma novidade, eu não te falei, nós estamos buscando essa parceria para aumentar o rebanho PO independente
das nossas receptoras, das nossas matrizes. E também tem várias formas de se fazer isso. Quer dizer, é mais um negócio que está girando nessa pecuária que está muito dinâmica, né, cara? Esses últimos 2 anos aí tem sido muito bom para a pecuária, e principalmente agora esse ano em especial, pelos preços atingidos na pecuária de corte. Isso reflete muito nessa parte de investimento. Biotecnologia de reprodução é um investimento importante na multiplicação do rebanho, né, Fred? Não, sem dúvida, eu valorizo muito esse tipo de parceria que você está falando. Hoje tem se tornado realmente usual isso. Não só o Claudinho, outras pessoas que lançam mão disso aí. Também nós mesmos temos alguns parceiros que transferimos mais embrião congelado. No caso da VRJO, a gente congela um excedente e o excedente eu transfiro no parceiro. Como você falou, tem várias partes de fazer isso, mas de todos os jeitos beneficiam os dois lados, né? Ou você pagando pelo bezerro desmamado depois, um preço melhor por quilo de bezerro, né? Ou ele ficando com uma parte da produção, que é interessante para ele também. De toda maneira, ele vai ter um produto agregado, né, nessa parceria com você. Então, para ele é vantagem, e para o doador, vamos dizer, para quem tem a genética, é interessante também, porque a fazenda não para, né, Carlos? Ela não pode parar para transferência. Eu falo que a transferência ela tem que entrar na rotina. Agora, se a rotina, às vezes, parte da rotina, grande parte, estiver fora da fazenda, você pode ter liberdade de continuar fazendo a sua seleção, usando os outros manejos que você precisa fazer na fazenda, né? Não, esse negócio eu achei fantástico. Eu nunca tinha parado para perceber essa possibilidade de a gente aumentar o rebanho usando matrizes de outras fazendas. E você falou uma coisa muito interessante. Para o parceiro também é muito bom. Porque existe uma das modalidades, aquela que a gente paga bezerro macho, né? 100% de bezerro macho. Então, nenhuma fazenda vai ter, a não ser que use, nem utilizando semi-sexado, também não tem 100% de bezerro macho. Então, uma das modalidades é essa, eu implanto embriões lá na fazenda do parceiro, e todo bezerro ou bezerra que eu receber, eu pago o preço de um bezerro macho, às vezes até dependendo do tipo de parceria e do tipo de parceiro, com um ágio superior ao ágio de mercado. Então, é uma coisa que eu acho que já funciona bem em alguns lugares, né? Mato Grosso do Sul funciona bem, onde vocês têm propriedade lá. O Cláudio Godoy, conversando com o Cláudio Godoy, canal do Boi, uma reunião que nós tivemos lá alguns meses atrás, antes da pandemia, um pouquinho antes, o povo já estava todo mundo com medo, e ele estava me contando isso, inclusive me propôs, e eu estou estudando essa parceria lá com ele ainda, colocar uns 1000 embriões lá, em clientes lá, que o Cláudio faz aquele trabalho grande também, né, de vários e vários parceiros. Pecuária BR. Aliás, o Cláudio testou positivo com Covid, não sei se você ficou sabendo, mas já está bom. Teve meio apertado aí uns dias, mas hoje já está bom. O Lourenço já me deu notícia dele, disse que está muito bom, graças a Deus. Para ele sobra saúde e entusiasmo, né? Eu fico impressionado com a energia do Cláudio. Né? Então, na visita que eu fiz lá no canal, nós começamos a alinhar uma parceria, que eu vou tentar desenvolver ela mais para frente, com clientes deles lá, nesse sistema, da gente colocar lá 2.000 embriões, procurando aí uma taxa aí perto de 50%, a gente teria 50 bezerros aí para 1.000 bezerros, né, para recolher, e aí a gente pagaria tudo isso como bezerros machos com ágio ainda acima do ágio de mercado. Eu acho lá onde vocês têm fazenda, tem tido esse tipo de parceria também, não tem, Fred? Tem, não tanto no Mato Grosso do Sul, você falou, hoje a agricultura tomou grande parte das áreas lá, né? Hoje ainda tem voltado um pouco por causa da integração, né? No nosso caso, por exemplo, tem integração lavoura-pecuária lá. Mas as terras lá naquela região ali de Dourados, Naviraí, Carapó, onde é que está a nossa fazenda, Naviraí, onde é que está o Claudinho, são áreas super valorizadas pela produção agrícola, né? Que dá de soja, milho, algodão lá. Então, a pecuária ela tem que se reinventar lá. Eu falo que lá o desafio é maior, porque senão você para com tudo e vai tudo para a agricultura. Né? Mas intensificar, né? Exatamente.
E essa opção hoje da integração lavoura e pecuária é fantástica. A gente já faz algum tempo isso lá. Tanto para a agricultura quanto para a pecuária, ela tem uma série de benefícios. Produz mais na agricultura, produz mais na pecuária. Você tem dois tipos diferentes de geração de lucro, né, de riqueza. Então, é fantástico essa tecnologia. Então, por incrível que pareça, uma área que estava praticamente a pecuária estava ficando alijada do processo, ela está voltando devagarzinho naquela região. Mas a região que mais tem esse tipo de parceria hoje é o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, tem bastante desse tipo de parceria. De Não, isso aí, Uberaba aqui, né? para Uberaba. Isso viabiliza demais. Inclusive, falando um pouco do projeto de embriões nosso, uma das coisas que eu estou começando a buscar são mais parceiros que tenham esse interesse em multiplicar através de receptoras esses nossos embriões. E como você falou, a gente pode fazer de algumas formas. Uma forma é deixar parte da produção lá, que a pessoa vai pegar essa genética de 42 anos que a Japaranduba já seleciona de uma forma direta, ou então, se o cara é um cara produtor de bezerro de corte, ele vai ter a segurança e a garantia de receber um bom bezerro de corte nas mamas dos nossos bezerros. Então, isso é uma possibilidade bem bacana que a gente tem buscado. Ô Fred, mas fala um pouquinho também esse negócio, você enche a boca para falar desse negócio de lavoura pecuária. Vocês mantêm o mesmo rebanho lá ainda ou diminuiu? Não, nós mantemos o mesmo rebanho. Hoje, numa área muito menor. o nosso projeto lá é o seguinte, nós temos a fazenda, não é uma fazenda muito grande, é uma fazenda de 730 hectares, é uma boa fazenda, né? Muito plana, muito assim, e terra roxa mesmo, terra de primeiríssima lá. E o que a gente faz hoje, eu separo uma parte da fazenda, geralmente dos 700, hoje tem 200 a 250 hectares, vão estar em agricultura, e eu planto soja na safra, colho a soja e plantio direto de capim, geralmente piatã ou rusiziense. O que é que chove lá por ano, Fred? O que é que chove lá por ano? Lá é bom de chuva, mas é muito concentrado, cara. Chove 1.200 a 1.300 milímetros anuais. Que mês a que mês, mais ou menos? Chove de setembro a fevereiro, março. Até março chove um pouco. Depois a gente estia, faz muito frio. É uma região baixa. Geadas são frequentes. Às vezes é comum. Parece que deu uma travadinha aqui na internet. Vamos ver. Opa, voltou aqui, ó. Acho que deu uma travadinha aqui. Falhou um pouco a internet do Fred. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Parece que deu uma travadinha aqui na internet. Espera só um pouquinho. Pronto, vou chamar o Fred novamente. A turma está entrando aí, ó. Deu uma travadinha aí, Fred. Acho que você começou a falar de chuva, deve ter dado um raio aí. A internet caiu, mas voltou agora. Então, nessa área que a gente planta a soja, a gente aproveita a pecuária no plantio direto. Depois fica um mês, eu tiro o gado um mês antes do plantio de soja, a gente desseca e aproveita a massa, né, que sobrou do capim, com o mês que deixou sem gado, e a gente planta em cima da massa seca, né, no plantio direto. Mas o gado fica quanto tempo? O gado fica 3 meses, geralmente. 3 meses. Ele fica de 3 a 4 meses, dependendo quando que eu consigo plantar a soja, quanto que eu consigo colher, né? Quanto mais cedo eu colher, mais plantar, mais cedo eu colher, mais eu aproveito o pasto. E que categoria de cebola lá? Uma recria, alguma coisa assim? Eu gosto muito de colocar bezerro desmamado
dá um pulo, um salto, é impressionante. Ou os garrotes que a gente está trabalhando para vender no leilão do ano que vem, que eles saíram da prova de ganho de pesos, estão de ano e meio, né? Então, Entendi. ou animais de ano e meio, ou animais recentes mamados. E a vacada fica nos pastos da fazenda, que hoje são adubados também? Não, não são adubados. Lá a gente não aduba, só adubo aonde a gente está mantendo As áreas de soja. Só que aí a cada 2 anos eu troco a área. Entendeu? 2 a 3 anos eu troco a área e aí eu estou sempre tendo a fazenda com pastos novos, pastos jovens. Então viram pastos que receberam no tratamento da soja lá atrás e embalam, né? Isso mesmo. Então eu tenho a fazenda reformada em pouco tempo. Estou sempre fazendo. Em 8 anos, por exemplo, a fazenda está toda reformada. Não, região privilegiadíssima, é uma beleza. Vamos. Aqui na Bahia a gente ainda não tem essa possibilidade. A gente tem alguns parceiros que plantam aqui na região, mas ainda é muito pouco. Mas eu tenho também uma parceria com um produtor de sementes de capim. E aí ele fica ali usando 3, 4, 5 anos aquelas áreas e nós vamos rodando, a gente pega essas áreas de volta e ele entra em novas áreas. Mas é fantástico, né? A pecuária tem nos dado várias opções e alternativas e soluções para tornar ela mais intensiva. Então a gente começou a falar de embriões, de FIV, de ITE, que é uma das alternativas diretas aí para você multiplicar a genética, mas ela só cabe dentro de um processo inteiro que você está vendo a parte nutricional, a parte ambiental, a parte de gestão, todo um contexto, né? Não adianta a gente ficar aqui falando de genética, se a gente não abordar tudo o mais aonde essa genética vai se manifestar. Por isso que é muito bacana, né? Você mexer com fazenda é uma cachaça. Você começa num assunto e já muda para o outro, e eu já estou até tomando um vinho aqui agora por conta disso. Então, é verdade. E como eu falei, são diferentes tipos de receita, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária. E o importante é o que você vai fazer de riqueza da sua terra. Hoje, terra vale, a gente sabe que vale o que produz, né? Por ano, o que você tira, ou de arroba por hectare, ou de dinheiro mesmo, né? O que ela está te gerando de riqueza a cada ano. Agora, é impressionante, eu falo com a boca boa assim, porque é impressionante o pasto que vem depois da soja, entendeu? E esse pasto de inverno, tanto que ele é rico, tanto numa hora que todo mundo está ficando apertado de pasto, a gente folga o resto da fazenda, vou dizer, coloca uma carga baixa no resto da fazenda, uma carga muito maior nessas áreas e esses animais respondem muito bem. E na agricultura também, você tendo essa proteção, você deixa de perder uma série de nutrientes, né, que pode vir com a seca, com o secamento da terra e tudo, ela está protegida com o capim, depois vai incorporar a matéria orgânica do capim, e na hora que você vem, ano a ano, a produtividade é maior. Um desafio que a gente tem hoje é justamente isso. Eu te falei, a cada 2 anos a gente tem trocado as áreas, mas a gente fica com um gostinho de deixar um pouco mais. Porque está começando a produzir muito, né? Produzir melhor. Exatamente. O parceiro não quer sair de jeito nenhum de cima dessa área, né? Ele fica louco para produzir mais uns 2 anos nela. No meu caso, nós fazemos... É vocês mesmos. Meu parceiro, Entendi. Eu só arrendo a colheita, eu não tenho colhedeira. O Rafa deve ficar louco com você, né? O Rafa deve ser... Mas ele é que comanda, a gente é peão dele, cara. Ele é peão, né? Tá bom. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, é interessante. Quero fazer 1000 bezerros de FIV no ano. Quantas doadoras eu preciso? Quantos ossos vai me dar? Qual a taxa de conversão? É um projeto bacana. 1000 bezerros de FIV nascidos, desmamados no ano. Você tem que começar lá atrás pensando nas suas doadoras. Qual que é a média, mais ou menos? Você entraria na fazenda hoje, você falaria 6, 7, 8 bezerros por doadora? Mais ou menos isso, ou você dá para trabalhar com uma média maior, quando você pega fêmeas de campo, fêmeas, entendeu? Com um manejo mais natural. Então, vamos trabalhar com o Nelore, porque tem uma diferença muito grande entre raças, né?
Bom, o Nelore tem uma média de mais ou menos de 20 a 25 oócitos por aspiração. Isso vai te dar por volta de 7 a 8 embriões por vaca. Isso é média. 30%? Como eu falei, 30 a 35% de produção, né? Isso, falei, vai ter uma variação muito grande entre as vacas, mas quando você coloca na média, ela vai estar assim. Tem alguns rebanhos que te dão uma resposta maior. O próprio rebanho, bom, eu não vou citar rebanhos aqui, que é melhor não citar, mas assim, tem alguns rebanhos que já têm uma seleção para fertilidade ou para produtividade em geral, tem dado mais de 25 ócitos de média e tem gerado até 10, 11 embriões, e aí você tem um rendimento melhor por vaca. Mas eu tenho um projeto que a gente trabalha, aí sim eu posso citar, o projeto da Maripá, a gente chegou a produzir 2.000 embriões, projeto do próprio Ronaldo, né? A gente produziu Ronaldo, nosso colega. 2.000 prenheses no ano, né? Naquele momento a gente separou por volta de 50 a 60 doadoras, foi isso que ele separou. E é lógico que você não vai fazer uma vez só, porque o grande desafio, o grande gargalo disso não é o número de doadoras em si, mas é a sua disponibilidade receptora para aquele momento. Então, primeiro, por isso que o projeto é muito pessoal, a gente tem que respeitar a condição da fazenda e o objetivo do criador. Você pode espalhar essa transferência durante um ano. Eu vou fazer todo mês uma transferência. Não, eu quero fazer só durante a estação. Não, eu quero fazer só durante 3 meses. Então, você tem que respeitar a primeira condição que ele tem e o número. Sua capacidade também é operacional, né? Porque o manejo do dia do implante é um manejo delicado e tem que ter todo o ritual. Então, você tem que respeitar a sua capacidade de manejo nos seus retiros, nos seus currais. Mas, por exemplo, no Ronaldo, vou citar ele que é nosso amigo, fizemos 2 anos no Ronaldo, ele teve semana de eu transferir 1.600 embriões no Ronaldo. A gente trabalhou com 2 equipes, né? 4 dias, transferiu 1.600 embriões. E a gente fez 2.000 prenheses, se não me engano, acho que foram em 4 meses. Ele queria fazer durante a estação de monta. E conseguiu fazer na estação de monta? Conseguimos fazer na estação de monta. Essa questão como eu te falei, a gente monta o projeto e persegue ele para transferir. Nós temos outras equipes, né? Geralmente nesses projetos maiores trabalho eu e o Júnior, meu irmão. Então temos uma capacidade de trabalho grande. Aqui agora, por exemplo, semana passada a gente estava na Maripá, lá em Juara, nós transferimos em 2 dias, 1 dia e meio praticamente, a gente voltou no metade do segundo dia, 562 embriões. Então, 250, 300 por equipe por dia? Você pode fazer isso. Se tiver fazer essa base. Manejo bem, de 200 a 300 você transfere, de 200 a 250 você transfere com tranquilidade, mas já chegamos a transferir mais de 300 no dia. E tem diferença se ele for a fresco ou congelado, essa quantidade diária, não? Não tem, porque hoje no congelado o que a gente faz, eu levo uma equipe de laboratório, ele fica descongelando. Na verdade, ele trabalha quando a gente não trabalha. Por exemplo, ele acorda mais cedo, prepara os embriões, a gente sai transferindo. Na hora que eu vou almoçar, ele prepara mais para a tarde. E se precisar, mais à tardezinha, ele prepara. Então, são independentes. Então, quando eu preciso do embrião, ele já está pronto, independente dele ser a fresco ou congelado. Né? Entendi. Não, então, essa pergunta eu acho muito legal. E ela está dentro também desse projeto nosso. Que possivelmente a gente deve aumentar ele para o ano que vem, Fred, em 500 bezerros. Eu preciso de 500 bezerros nascidos ano que vem de FIV. Então, provavelmente, a gente vai fazer mais de 1.000 embriões aí. E aí estamos para decidir só se eles serão a fresco ou congelados. Isso aí a gente vai reunir depois com vocês e ver a melhor estratégia para isso aí. Pode fazer até um mix hoje. A gente trabalha com um mix de congelado e a fresco. Você pode fazer um banco de congelados num momento, por exemplo, que não é ideal para você transferir. E aí, durante os dias que você pode transferir, você aspira para transferir a fresco completa com os congelados. É um mix interessante, porque você viabiliza até pelo número de receptores que você tem disponível naquele momento. Que, como eu falei, é o grande gargalo, né? Otimiza mais, né, o trabalho. Se tiver uma janela ali, uma lacuna, você tem
o backup aí dos embriões congelados para utilizar. Olha aí quem entrou, ó, alegria grande de ter a Ledinha, grande Leda, tudo bom? Um beijo. Leda, colega nossa de diretoria também de ABCZ, muito legal, Ledinha. Fez o leilãozão também aí umas 2 semanas atrás, muito bacana. Entrou também um amigo meu aqui de Botirama, Fred, José Taídes Maciel, grande abraço, Zé. Amigo e cliente, comprou touro agora no leilão, está sempre comprando umas fêmeas PO nossa aí. Aliás, o mercado de genética tá muito bom, né? Quando é que é o próximo leilão da marca VRJO, Fred? Então, nós estamos redesenhando as nossas vendas também. Eu vou vender... Vocês fizeram o leilão da Exposebu ou não? Fizemos 2 leilões. Fez virtual? Fizemos um leilão no começo de abril, que é o leilão tradicional, já com 21 anos que a gente faz esse leilão em Campo Grande, foi virtual, né? E um no final de abril, que é o leilão da Exposebu, que é um leilão de touros, né? A gente vende hoje basicamente touros. E pelo muito tempo eu não vendia fêmeas, assim, num volume maior. Esse ano nós fomos convidados para vender no leilão do Quito, lá no Mato Grosso do Sul, que também vai ser, lógico, hoje todos virtuais, né? Mas é um leilão tradicional no Mato Grosso do Sul. Nós vamos vender algumas fêmeas também, que nós estamos preparando também. E foi bem o leilão de maio? Foi muito bem. Nós fez 18 mil de média nos touros, eram só touros. É um leilão que ele vem se firmando, sempre colocando alguns touros contratados por central ou touros de repasse. Então, um leilão de alto nível de touros. E o leilão tá muito forte, muito, graças a Deus, tá muito sustentado. Pois é, o nosso também, graças a Deus, o dia 11 passado agora nós fizemos, também virtual pela primeira vez, aqui na Bahia, 20 anos fazendo ele presencial em casa, com 600, 800 pessoas aqui, que é o maior prazer para a gente receber toda a turma, e principalmente a turma da região mesmo, mas esse ano não teve condição, a gente estava muito receoso com relação a essa venda virtual. Mas foi uma maravilha, Fred, vários clientes nossos, pequenos produtores, pessoas mais simples, se adaptaram completamente, conseguiram comprar o touro que eles queriam. Foi muito bom. Eu acho que quebrou vários paradigmas também, antecipou uma tendência, né, de comercialização mais efetiva. Eu fiquei muito satisfeito com o leilão virtual. E o que mais está impressionando a gente é a procura por animais de uma genética mais atual e animais jovens. Pela primeira vez o leilão nosso, a gente sempre vende 2 eras no leilão, animais de 32 a 35 meses e animais ali entre 18 e 22 meses. Pela primeira vez os animais jovens foram mais valorizados do que os animais mais erados, de uma forma muito, muito significativa. Isso fez a gente mudar uma estratégia aqui, e eu devo fazer mais um leilão em novembro desse ano, com mais 100 touros que estavam reservados para o ano que vem dessa geração um pouco maior, e deixar o leilão de 2021 apenas para a geração 19, quer dizer, os animais que vão chegar lá entre 18 e 24 meses. Quer dizer, a rearrumação aí dos negócios nossos por conta dessa pandemia está mostrando para a gente outros cenários, né? E nós estamos indo em frente. E fico muito feliz com isso, porque se tem uma aceitação de público, né? Primeiro com o leilão virtual, que realmente para nós também foi fantástico, né? Fizemos pontos de encontro. Eu acho que isso também não tem muito retorno. Acredito em leilões presenciais, alguns que vão se firmar, assim, poucos, talvez em grandes eventos. Em grandes eventos, exatamente. Porque você junta a turma lá mesmo e já faz um negócio para todo mundo. Uma exposição grande, como uma Exposebu, alguma coisa assim. Mas, e a outra coisa é de estar comprando em mais jovens. Eu acho que então o público, né, os criadores estão fazendo a leitura correta, né? Se é um rebanho que está em evolução, ele está produzindo animais melhores ano a ano. Então, você comprar uma safra mais jovem, você está comprando o que ele tem melhor de genética naquele ano, melhor do que uma safra anterior. Então, a gente que está dentro do negócio, a gente já sabe isso. Às vezes o mercado fica receoso, leitura, né? Não faz essa mesma leitura.
E aquele receio que muita gente tinha, principalmente pecuaristas mais tradicionais, de que o animal de 24 meses não dá conta ainda, não o animal um pouco mais zerado, acho que isso também tem sido desmistificado. São animais que estão prontos para trabalhar, com andrológico em dia, selecionados para reprodução, animais de uma forma física muito boa, que eu acho que não tem nenhum problema. Olha aí quem chegou aqui, ó. Acabou de chegar de Uberaba agora, Irmão. Fernando Paranhos Filho, meu irmão. Deve estar ali louco para jantar, me chamando daqui lá em casa. Um abraço. Mas o mercado desse ano... Aliás, a Renata está te perguntando aqui, eu esqueci de fazer essa pergunta, me mandou mais cedo. Você sabe quantos embriões você já fez na vida ou não? Pergunta difícil, hein? Eu não sei te falar, não, cara, para te falar a verdade, mas assim, olha... Dá um chute aí. Não vou nem chutar, para te falar a verdade. Mas... Qual que é a ordem de grandeza por ano? Então, por ano, a gente transfere mais ou menos 6.000 a 8.000 embriões ano. Né? Você já está nisso há uns 30 anos? Quase. É velho, bicho. Somos, né? Somos. Então, mas não é todo ano que é igual. Por exemplo, quando era a transferência de embrião, por incrível que pareça, o número de embrião que a gente transferia chegou a ser maior do que hoje, como com a FIV. Né? E agora ela passou um período que diminuiu e agora tem voltado a crescer de novo. Por causa justamente dos congelados que você está falando. Né? Facilitou, né? Facilitou o manejo. Isso. Então, está se voltando. A própria transferência está passando, a transferência de embrião, a FIV está passando por algumas modificações muito grandes. Por exemplo, central de receptora teve uma época que todas as cidades, Uberaba, Dourados, cidades que faziam transferência, tinha várias centrais. Hoje são muito poucas, né? Porque o preço da receptora hoje é caro para quem produz e é caro para quem compra. Né? Uhum. Então é melhor ele fazer, talvez num segundo time, numas vacas que ele não vai utilizar na estação dele. Pois é, mas é o que a gente estava falando. Às vezes essa alternativa de você fazer parcerias para produzir um embrião, remunerando como bezerro de corte, é uma das alternativas do que você empatar o dinheiro comprando ali uma receptora para 22 arroba de boi. Você vai pagar lá 7, 8 arroba de boi com ágio no bezerro, mas é uma coisa que mais judia menos, né, do bolso da gente. Medida as proporções é a mesma coisa do carro congelado, do carro alugado, né? Exato. Hoje eu trabalho com carro alugado, não tem o desembolso, não tem a perda da receptora. Né? A receptora também, você, com o uso, ela vai perdendo dinheiro, né? Vamos dizer, o que você vai vender. Então, é o mesmo raciocínio, talvez, do carro alugado. O fato é que existem alternativas, né? Se a pessoa quer hoje trabalhar, acelerar a multiplicação de uma genética de boa qualidade da fazenda, ela tem alternativas não tão onerosas, alternativas que são... Está tocando o telefone aí, peraí, deixa eu desligar isso aí. O que acontece nas lives. Mas eu acho que dá, e é isso que a gente... na vida real. Eu acho que dá e é isso que a gente está buscando também. Nós já fizemos embriões, aí plantamos em matrizes nossas, já compramos receptoras e agora nós estamos indo para as parcerias. Eu acho que você tem que se ajustar ao mercado da melhor forma que te atenda, mas sem perder eficiência. E com relação à eficiência, você não vê uma possibilidade de mais para frente, talvez com os estudos, com melhoria de processos, de meios, da gente melhorar essas taxas de conversão, não, Fred? Que hoje gira em torno de quê? 45%, mais ou menos? Do embrião para preenche. Então, não vejo. As taxas também melhoraram bastante, né? Já melhoraram, sim, sem dúvida. Talvez o congelado, né? A gente falava... Congelado foi muito. 35%. Hoje a gente fala em 45%, 50% como taxas normais, né?
E Aham. a tendência é aumentar mesmo. Eu acho que não só a parte de embrião, mas nós vamos aprendendo melhor esse manejo, quando eu falei, o ponto certo da receptora, o ponto certo da doadora, a própria seleção do gado também, você acaba selecionando animais também que têm uma performance melhor na transferência, né, para como doadoras. Então, tudo vai se acertando, né? E essa tecnologia tem desenvolvido. Hoje, não acho que não vai desenvolver tanto em meios agora. Acho que o congelado ainda tem um espaço para melhorar bastante, principalmente tem alguns laboratórios que dominam bem, outros nem tanto, né? Essa parte de congelado, mas tem, mesmo os que dominam, tem uma faixa para melhorar isso aí, né? Agora, são etapas, né? Há um tempo atrás melhorou muito esse manejo de receptora, muito a parte de sincronização. Hoje já tem uma coisa muito estabelecida, né? Hoje Pois é, mas aproveitamento é outra coisa que melhorou demais, né? O você acha que o aproveitamento da gargalo receptora, maior você aproveita em hoje, torno de 90. você acha que o gargalo maior hoje, aonde pode melhorar, onde a gente pode buscar um pouco mais de performance, seria no preparo das receptoras ou os laboratórios na biotecnologia deles mesmos de processamento do embrião? Onde que tem mais margem aí para melhorar, você acha? Olha, eu acho que os dois têm margem para melhorar. Os dois têm margem, porque se tem diferença entre projetos, se tem diferença entre fazendas, umas produzem melhor, têm melhor índice de pré-reis, é porque dá para subir esse nível, dá para subir degrau. Uhum. Quando a divergência ficar menor, é porque nós estamos chegando num limite, né? E eu não vejo esse Ah, limite ainda. Então, eu vejo que podemos melhorar tanto como receptora, quanto na parte laboratorial. Eu falo, às vezes, não melhorar tanto na parte de meio agora, porque também é pesquisa. É o que você tem linhas de pesquisa, né? Então, às vezes, eles estacionam uma linha de pesquisa e começam a pesquisar. Então, durante muito tempo se pesquisou novos meios e tudo. Agora começa a teve muita pesquisa em cima de congelamento, né? Na própria deslipetização que eu te falei, para tirar o lipídio, né? Tirar a parte do embrião vitrificado, no do caso. embrião vitrificado. Isso já tá bem estabelecido para alguns laboratórios. Então, vão surgindo linhas diferentes que vão melhorar o laboratório também. Não Uhum, vejo muita melhora ainda nessa parte de meio. Só que o meio uhum. é uma coisa assim, muito volúvel e é artesanal ainda. Tanto é que você tem poucos produtores de meio, né? É artesanal, não tem nenhuma indústria que produz esses meios prontos ainda. Então fica muito Entendi. na mão de poucas pessoas. E aí pode não dar a mesma padronização para todos os trabalhos, né? Isso aí, ponto, um gargalo. O Fred, nesses trabalhos que você faz, qual que é, cita um exemplo aí, lógico que trabalhos com volumes consideráveis, qual foi o melhor resultado que você teve anual numa taxa de pre-ACE? Você conseguiu já mais de 55%, por exemplo, num trabalho aí com volume considerável? Já consegui, nós conseguimos, teve um trabalho que nós fechamos 62%. Não é um trabalho de grande volume, assim, mas foi um trabalho considerável. Foram 300 embriões, 300 prenheses que a gente fez. Não foi nem embriões, foi Bom, prenheses. bastante, E a gente bastante. atingiu isso, vamos dizer, mais rápido do que o esperado naquele momento, né? Agora, é o que eu te falo, eu fico meio coisa de citar, às vezes, alguns criadores e tudo, porque, como eu te falei, às vezes a realidade de cada um é diferente, os projetos são diferentes, a gente tenta respeitar os limites, mas Pois é, mas tenta sempre dentro. empurrar para frente, né? Para Não, eu sempre estar entendo, mas melhor dentro cada vez. desse trabalho que você teve mais de 60% de conversão entre embrião e pré-age, o que te chamou mais atenção? Foi o manejo da receptora? Foi, nesse A caso foi. qualidade delas também, né? Foi. É porque, assim, a receptora talvez seja o grande diferencial para prenhez, mas ela não é o único que interfere, por exemplo. É difícil, às vezes, você ter
Você tem consistentemente também, com alguns laboratórios, você tem mais consistência, você tem menos variabilidade. E esses laboratórios você consegue atingir um nível de prenhez melhor, consistentemente, né? Uhum. Mas o seu trabalho com o mesmo laboratório, por exemplo, em duas fazendas diferentes, por que que uma vai ter uma prenhez melhor? Aí está no manejo. Ou é o manejo das receptoras, né? E é o que depende da gente, falando como produtor rural, como fazendeiro. O que depende da gente é preparar da melhor forma possível a receptora, o manejo dela pré-transferência e depois pós-transferência, né? Durante pelo menos aí uns 90 dias, 120 dias. Isso é o que depende da gente. Porque no laboratório a gente tem que deixar na mão dos melhores laboratórios do país. Mas a gente não tem como interferir lá dentro, né? Esse trabalho específico eu me lembro bem porque foi uma coisa interessante. Isso não é receita, tá? Não estou falando até porque não é todo mundo que... Eu vou anotar e vou cobrar na próximo trabalho nosso. Não, eu estou falando que a condição que ele deu foi uma coisa diferente. Primeiro foi um trabalho de tiro curto, né? Foram poucos meses. Nós pegamos... foram 2 meses e pouco, 2 meses e meio, vamos dizer. Foi um tiro curto. Ele tinha uma condição de confinamento. Então, ele entrou com as novilhas já com acima de 10 arrobas. A gente fez o trabalho muito rápido, transferiu aí 3 vezes rapidamente. E o que ele não emprenhava, naquele lote que não emprenhava, ele já colocava para engordar e matar. Então, a gente praticamente transferiu em novilhas de uma vez só. E a gente sabe que tem diferença, né? Você traçou pela primeira vez, aqui no imprensa você vai pela segunda vez, aí vai um pouco menos. Então, era uma sempre de primeira. Diferente, né? Sempre de primeira. E eram animais, como a gente falou, entraram leves, né? Com 10 arrobas e pouca, e foi crescendo durante o tratamento. Né? Entendi. Não, mas isso acho que fica a dica aí, né? Não só para mim, mais uma vez, a gente sempre bate isso, tentando melhorar, mas eu acho que o que depende da gente realmente é o manejo, a qualidade das receptoras. Mas aí, para quem tá de olho aí também na live, acho que é uma dica muito legal isso. Da nossa parte, é cuidar, obviamente, em ter uma boa receptora, para você não multiplicar a porcaria, né? Tem que ter uma boa doadora. Adoro. Mas o resultado prático da operação, da nossa parte, a gente tem que cuidar, sem dúvida alguma, na qualidade das receptoras e nos manejos nutricionais, sanitários. As vacinas são muito importantes também, né? Todas as vacinas, todo o protocolo sanitário. Muito bom. Cara, o Instagram derruba a gente daqui 2 minutos. Então eu queria te agradecer demais. Essas lives só podem ter 1 hora, a gente já está aí com 58 minutos. Eu queria agradecer demais. Excelente conversa, excelente papo. Bom que a gente se viu, fazia tempo que não encontramos aqui virtualmente. Mas Uberaba, semana que vem eu estou em Uberaba. Quem sabe a gente não encontra lá. Isso. Não podemos ir para um boteco beber cerveja, mas você pode vir aqui para casa beber cerveja aqui, cara. Vamos encontrar. Entendeu? E eu que agradeço, assim, você sabe que eu sou seu fã de muito tempo, mas principalmente quando você foi nosso presidente, nosso grande maestro aí, eu te agradeço a oportunidade, todas que você já me proporcionou de trabalhar com você, de hoje estar fazendo esse projeto na Japaranduba, de ser seu diretor aí, me dar uma grande oportunidade naquela época de tocar o PMGZ, talvez seja uma grande oportunidade de te agradecer aquele presente que você me deu também. Te agradeço muito, foi uma experiência incrível para mim, vou guardar para o resto da minha vida. E eu te agradeço e a sua amizade me honra muito. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Com relação à BCZ, putz, foi um momento muito bacana, eu acho que para todos nós. A gente tinha uma diretoria muito legal, tanto é que nós somos muito amigos até hoje, né? A gente, quando pode, se encontra. Nesses momentos agora não estamos podendo encontrar. Fizemos até uma reunião via Zoom um dia desse, mas todos, eu tenho muito orgulho de ter participado daquela gestão e todos foram muito bacanas pelo compromisso. E o PMGZ hoje é o que grande parte pela atuação do diretor de melhoramento genético da nossa gestão, que foi exatamente o Dr. Frederico Mendes, super competente,
rebentou, fez uma mudança impressionante no PMGZ, com o apoio de toda a diretoria, sim, mas com a competência pessoal muito, muito forte. Mas aqui o assunto é embriões, a BCZ, a nossa querida BCZ está indo muito bem, mas vamos concluir o nosso assunto embriões. Eu queria te agradecer mais uma vez, vai cair nossa live, brigadão, um abraço, Fred, um abraço para todo mundo, um beijo para